Plot Style Table é o lugar onde iremos definir todas as configurações do nosso estilo de penas. E na aula a seguir aprenderemos como fazer isso. Existem várias configurações para um estilo de penas, porém algumas fazem grande diferença no resultado da plotagem. Como nós já vimos anteriormente, esta é a janela do Plot Style Table Editor, que é o lugar onde nós iremos definir as propriedades do nosso estilo de penas. Então aqui vocês podem ver que existem várias opções a serem configuradas e agora no decorrer desta aula nós vamos conhecer a função de cada uma dessas opções e também aprenderemos quais as funções mais importantes para estilizar as nossas penas a fim de que a nossa plotagem tenha um bom resultado. Agora, então, nós vamos começar a configurar as nossas penas. Uma coisa importante de se saber é que aqui no Plot Styles, nas cores, eu tenho que selecionar exatamente a mesma cor que eu utilizei quando eu criei os layers. Então, vejam aqui que eu criei um layer na cor vermelha, que é exatamente o Color 1, a cor vermelha aqui. E aqui em Properties, eu vou começar a configurar como esta cor, como as linhas que estão nesta cor, serão impressas. Logo aqui em Color, se eu deixar selecionado Use Object Color, a cor será impressa na cor que está, ou seja, vermelho. Mas, no caso aqui, eu poderia escolher outra cor qualquer, mas eu vou escolher Black, para ela ser impressa em preto. Aqui em Dither, eu vou deixar ligado, On. O que é isso? Ele faz uma compensação caso haja algum problema com as cores no momento da plotagem. Mas aqui abaixo, em Grayscale, eu vou deixar desativado, Off. Isso significa que eu não vou utilizar os tons de cinza. Essas outras duas opções aqui mais abaixo, o Pen e o Virtual Pen, têm a ver com a plotagem do objeto ativo, a escolha da pena da plotagem do objeto ativo. Mas não são todos os plotters que têm este recurso. Então, eles acabam não sendo tão importantes. Eu não vou mexer e vou deixar aqui em automático como está. Mais aqui abaixo ainda, nós temos o Screening, que está em 100. O que isso quer dizer? Significa a porcentagem de cor que será aplicada na impressão. Ou seja, se eu escolhi aqui o Black, então o Black será aplicado em 100%. Se eu colocasse 50%, ele seria aplicado em 50%. Aqui no Line Type, eu vou deixar selecionado Use Object Line Type. Para quê? Para que seja impresso exatamente o tipo de linha que está selecionado aqui no meu layer. Aqui em Adaptive, ele ajusta o tipo de linha para a impressão. Ele uniformiza as linhas, mas ele não deve ser usado quando nós usamos várias espessuras de linhas diferentes, mas da mesma cor, que vai ser o nosso caso. Nós vamos usar muitas linhas em preto, mas com espessuras diferentes. Então eu vou deixar em Off. E mais aqui embaixo ainda, nós temos o Line Weight, que são as espessuras de linha. Veja aqui que para o Color 1, para o vermelho, eu configurei o meu layer para 0,15 de espessura. Então aqui eu vou selecionar 0,15. Nós temos aqui ainda mais algumas opções. Por exemplo, o Line and Style, que é o tipo de estilo do final da linha. Eu vou deixar o Use Object Style selecionado, mas eu poderia definir outro. Poderia deixar o final da linha mais quadrado, arredondado, pontudo, triangular e assim por diante. Nós também temos o Line Join Style, que é o tipo do estilo de quando as linhas se unem. Eu também vou deixar do jeito que está, mas poderia selecionar outro tipo de junção de linhas, outro estilo de junção de linhas. E temos aqui, por último, o Fill Style, que é o tipo de preenchimento da linha. Eu vou deixar também no Use Object Fill Style, para que essas três opções obedeçam o estilo que eu configurei nos meus layers. Se eu quisesse alterar, bastaria eu alterar aqui nas opções disponíveis. Mas aqui ao lado esquerdo nós temos aqui o Description, que aqui nós podemos acrescentar algum tipo de descrição a esse estilo de penas que estamos criando.
que estamos criando. Aqui neste botão nós temos o Edit Line Weights, que é para editar as espessuras de linha. Aqui nós temos o Save As, que é para, se quisermos salvar esse estilo de pena com outro nome, por exemplo. E ao passo que nós estamos aqui com tudo configurado, basta a gente clicar em Save e Close, ou salvar e fechar. E o nosso estilo estará configurado. Agora, de acordo com os layers que vocês criaram, vocês podem configurar não somente a cor vermelha, mas todas as outras cores, para que todas elas tenham sido especificadas na plotagem. Aqui eu utilizei de exemplo a configuração da cor vermelha, mas eu ainda teria que configurar a cor verde, aqui o Color 3, a cor magenta, o Color 6, a cor azul, que é o Color 5, e definir tudo isso. E depois de definir tudo isso, salvar e fechar.